Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. E aí, Giovana, eu vou puxar esse assunto contigo. Você já esteve no fundo do poço, como diria a Cris Guerra, que é a Cris Paz, né? Nossa querida. Beijo, viu, Cris? Você já esteve no fundo do poço? Ah, quem não, né? Muitas. Eu percebi isso várias vezes na minha família, né? Ele, com esse relato dele aqui agora. E eu já vivi, nossa, é muito difícil. A gente tem que, eu estou curiosa para ver sua peça, né? Que trata também dessa questão, Sim, né? sim. Eu acho que é... Onde é que você acha força para sair desse fundo do poço, assim? Ou não? Ou a gente continua no fundo do poço, vai lá e volta? Ah, eu acho assim que a gente tem que ressignificar várias coisas e eu acho que a gente tem que encontrar o que é o nosso desejo, né? Pra gente ir em frente. Tá, legal. Falou de desejo. Como é que você sai desse fundo do poço quando chega, assim? Eu não sei, assim, eu tive um exemplo muito forte, né? Porque eu digo assim, meu pai me deu, aliás, você fez um relato lá, rapidamente, assim, meu pai uma vez me contou isso com 40 poucos anos, não sei, ele quis se matar mesmo. Então ele conseguiu uma arma, Sim. entrou dentro de um táxi, falou pro cara tocar. E aí, num momento lá, eles pararam num cruzamento, num sinal, e atravessou um cara se arrastando sem perna. Aí ele desistiu. Ele olhou e falou assim, eu tenho perna. E ele desistiu. Ele sempre me contou isso. Então, assim, eu acho que a gente, de alguma forma, aquela pessoa que tem amor pela vida mesmo, porque às vezes tem uma situação que a pessoa não ama mais a vida. Eu não sei, eu respeito a decisão de cada um, mas eu acho que quando você tem amor pela vida mesmo, você vira uma flor no deserto, entendeu? Nasce uma flor de um lugar que você não imagina que pode nascer. E simplesmente você conseguir passar por aquele dia que você está no máximo da depressão e no outro dia você vê o sol nascendo, talvez te... A arte ajuda? Para mim ajuda demais, né? Porque tudo... Se eu fiquei com raiva de uma pessoa, eu fiz um rock, se eu fiz... Mas quando você toca a sua música, alguém já falou com você assim, olha, pô, mexeu comigo, aconteceu isso comigo? Assim... Você tem essa noção? Música essa mesmo, música, então, assim, as pessoas que ouviram isso na internet e tal, muita gente me mandou mensagem, falou, nossa, tô passando por isso agora, impressionante como é que você fala a mesma coisa que eu sinto e eu não consigo expressar. Eu falei, então, você sabe, né, um artista, se ele tocar, olha, se você tocar para uma pessoa e tocar aquela pessoa, já valeu tudo, você não precisa nem receber cachê, você não precisa de nada. E eu tenho essa sensação muito forte dentro de mim, assim. Se o que eu faço, se a música que eu fiz, se tocou uma pessoa em algum lugar e tal, para mim já está valendo tudo que eu fiz, já é o gol, entendeu? Ô, Leão, eu puxei os dois, né, essa conversa. E aí eu já puxo a arte e o Não Se Mate. Cara, você já teve naqueles momentos do personagem, como é que é o nome dele? Vamos falar do personagem, isso, né? Qual que é o nome dele? O Carlos. Carlos. Um dos maiores desafios nessa montagem, a peça se chama Não Se Mate, que é o título de um poema do Drummond. Então, a partir desse poema, o Giovanni, meu amigo querido, diretor, produtor e autor desse espetáculo. Parabéns para ele, viu? Parabéns, Giovanni, e obrigado, gratidão. Né? Me chamou para fazer esse espetáculo, então estou nessa como ator. Você nunca tinha feito monólogo? E aí é personificar um personagem, nesse caso, que está em crise. Um cara que perdeu a mãe, perdeu o emprego, perdeu a namorada e vai se matar, vai cometer um ato irreversível. O Giovanni coloca isso como uma comédia, algo que é bem humorado, né? Ele chama de comédia dramática. E é isso, na verdade a gente fala de um jeito leve e tenta fazer assim um pouco de humor, né? Tenta tocar nisso de uma forma mais relativizando as coisas, porque na verdade é bastante denso. Então não é que a gente quer levar o público pro buraco, né? A gente quer tirar o público dali, mas às vezes é justamente tocando em alguns pontos sensíveis. Então as reações são diversas, como com você, assim, às vezes vem gente... Todas as sessões alguém vem chorando, falar, olha, eu perdi minha mãe. Porque a peça fala de mãe, de pai, fala de perdão, acima de tudo. Isso mesmo. Fala de perdão, fala de superação. Então mostra um cara que está em luto, que está perdendo as coisas,
e que precisa superar isso. Alguma coisa acontece no espetáculo que Isso. muda a trajetória. Vocês estão todos convidados, hein? Porque o início... Espero que tem mais 2 semanas. O início é pesado, cara. Claro que é. cada um percebe Claro uma que coisa. é, cara. E tem uma é a parte que arquibancada. tem mais piada, ele achou mais pesado. Mas porque o seu personagem, né? É o cabelo desgrenhado, Sei. é tinta no rosto, é suado. Você tá suado pegando um ônibus, cara, e não tem dinheiro para pagar o ônibus, cara. E você Essa é a imagem inicial. É muito interessante como que a arte... E chega um momento e fala assim, cara, como é que nós vamos sair dessa? E de repente sai sem a gente nem perceber. Ah, sim. Saiu? Saiu. Sair? Claro que saiu. Porque cada um tem uma experiência Eu também. tenho muita curiosidade numa coisa, assim. Esse personagem afeta a sua vida? Assim, Aí o psicólogo... Porque assim, eu lembro uma vez uma fala do Jack Nicholson, quando aquele ator, esqueci o nome, aquele que depois se suicidou, inclusive morreu depois. Robin Williams. Não. O que fez o Coringa. Sim, Jack Ledger. Isso. Heath Ledger. Isso. É isso mesmo. Fez break. Ele falando, olha, esse cara vai sofrer. Sei lá, ele tem uma frase dele assim, falando, olha, não é fácil fazer o Coringa, não, isso afeta a vida da pessoa. Falou de uma forma que ele tinha feito, né? Então, eu não sei, assim, fazer Eles fizeram o mesmo personagem. Pergunta que eu te faço, assim, fazer um personagem denso, assim, um cara que, porra, começa, sei lá, vai se matar. Sim. É um negócio que afeta, você sente fisicamente isso? Olha, não tem essa maldição, né? Assim como no Não, personagem sim, do claro, Coringa, graças a Deus, assim, não é um personagem que vem carregado de uma coisa, personagem novo, mas que automaticamente, até por ser um projeto novo, ele me chamou para fazer, né? E aí o teatro ele te coloca de frente, né? Cada personagem, se eu der esse mesmo personagem para você fazer, ou para você fazer, você vai ter que encontrar recursos próprios, afetivos, emocionais, intelectuais, de voz, de corpo, recursos seus para dar vida àquela história. A gente vai contar uma história. É brincadeira de criança, igual no Tempo das Cavernas. A gente é alguém contando uma história para um grupo de pessoas que a gente precisa fantasiar, a gente precisa pensar e refletir, a gente quer ouvir a história do outro, né? Acho que talvez para não se sentir tão sozinho, alguma coisa assim. E aí, tem 2 coisas. Primeiro que se mistura um pouco. Meu Deus, é a mesma crise que eu tô tendo. Porque o que impressiona, assusta qualquer pessoa? É a sombra daquele personagem. Eu tenho que acessar o que ele tem de pior. Então, por quê? Por que esse personagem ele tá perdendo as coisas, ele perde a namorada? Tudo bem, ele perdeu a mãe, vamos lá. É o imperativo da vida, é algo que acontece de fora para dentro. Aí ele perdeu o emprego e ele perdeu a namorada. Como é a relação dele com o chefe? Como é a relação com a namorada? Quão narcisista é esse cara a ponto dele ser arrogante, dele ser pretensioso, dele não dar bola? Então, às vezes a gente tem comportamentos que a gente não quer olhar, mas que provocam perdas na nossa vida. E aí, automaticamente, eu tenho que olhar para minha sombra, né? Caramba, será que eu também... Eu tenho que me encarar. Será que eu também tô vivendo isso, né? Então, dizem que o personagem é que escolhe o ator. A minha grande dificuldade foi deixar o Leonardo do lado de fora do palco. Foi simplesmente trabalhar o Carlos, o personagem que está ali, né? Eu, graças a Deus, eu tenho minha mãe, eu estou empregado, quer dizer, o mercado, mas assim, o mercado mudou. Eu também passei por apertos, altos e baixos, quedas, né? E não sei nem se é uma queda, mas assim, um contrato que termina é da natureza da minha profissão. São contratos, é um contrato, é uma novela, é um contrato. Tivemos contratos mais longos, um outro estilo de contratação que hoje mudou para todo mundo. Então, quando mudou para mim, eu pensei, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Que eu não estou mais ali naquela empresa. Hoje, então, não é que eu não estou mais lá, ninguém mais está lá, e na verdade a gente circula por ali. Então, você faz um trabalho ali como você faz um trabalho em outros lugares. Então, ampliou o mercado, mudou a maneira de contratos, mas e aí exige uma adaptação. Isso. Lógico, exige uma adaptação de todos os setores, né? Então isso, automaticamente, eu tenho que olhar como é que eu lido com isso. Onde está a minha arrogância ou o meu medo? Fala dessas questões. Então, automaticamente, o teatro me coloca de frente com
minha sombra, né? Minha luz também. Você tira da sua o que é sombra, luminoso é fácil a gente experiência. trazer. A gente mostra no Instagram um recorte do que é luminoso. Mas o teatro, ele não é só para a gente olhar para a luz, é para a gente olhar para o que está por trás disso, a sombra que ela provoca, que essa mesma luz provoca. Isso. E aí o personagem vai tropeçando, capotando e vai chegando em um outro lugar, mas existe uma curva dramática. E aí o Drummond, acima de todos nós, né, a poesia acima de nós, que ele fala assim, vou falar uma coisa bem rapidinha, que ele fala assim, né, essa coisa que a gente falou na sua música, dessa passagem e tudo, mas a gente também estava falando sobre luto, que ele diz, o primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Não se mate. É bonito isso. Então, a poesia está ali para lembrar a gente da esperança, de resgatar a esperança, de resgatar essa possibilidade de ser mais feliz. Né? Vai passar. Vai passar. Né? Você passou por isso. Você aguentou. Né? Muito bonito isso. Deixa eu aproveitar. Você falou de uma coisa que é assim, essa luta de quem trabalha com a economia, eu vou chamar de economia criativa, tá, gente? Porque eu quero uma ajuda nesse sentido. Giovana, apesar de toda essa aflição que o Léo colocou, o Celso também colocou do trabalho, você acredita que o coletivo é mais forte? Dá para juntar as aflições e a gente sair melhor nisso aí, né? Como é que é isso aí? Com certeza. Eu acho assim que só se unindo, né, que a gente vai conseguir avançar. Porque é muito fácil, né, fragilizar uma pessoa, né? E hoje as relações são mais fluidas, né? Assim, no aspecto de contratos, essa sazonalidade, às vezes é complicado você viver nesse, né, a vida, né, de ator, de músico e etc, né? Essa instabilidade gera muitas questões, né, que foram levantadas aqui. Então, quando a gente está num coletivo, né, essa troca, né, essa autêntica, né, é uma coisa maravilhosa, porque você está ali, você sabe que é um lugar que você pode ir, né, para apresentar uma coisa que é inédita, que é autoral, que é difícil. Que o público vai compreender autoral. isso, Exato. né? Porque tem isso também. O público às vezes quer só mais do mesmo, Exato, né? Mas do tem mesmo. um público para isso também, para novidade, né? Mas para você começar é muito difícil. Então, você ter lugares de acolhimento desse coletivo é muito bom para várias áreas. Ainda mais essas áreas que a criatividade que mexe, que é o que é o motor de algumas indústrias, né? É a criatividade. A moda é a criatividade. O que é o motor? A música, né? A criatividade e outros afins, né? Então, quando o motor está nesse lugar da pessoa, que sempre está em evoluindo e saindo de um lugar, tem hora que é complicada essa sazonalidade também de rendimento, sazonalidade de lugares de apresentação ou de lugares diversos, né? Mas você chamava a atenção que existem editais, existem possibilidades de trazer um pouco mais, digamos assim, um mínimo de estabilidade para essa área, né? O que é um edital? Explica para gente. Isso, eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom, porque tem um programa agora que chama PNAB, que é um recurso federal que a gente vai ter 5 anos de recursos contínuos. Então, essa sazonalidade que a gente estava acabando de falar aqui, um pouco termina, porque assim, a pessoa vai saber que no primeiro ano tem um recurso ali que você pode acessar, mas não é um recurso que você tem igual essa Lei Rouanet, que você tem um projeto aprovado que você tem que captar, igual você falou que já teve, né, projeto na Lei Rouanet. Você apresentando um bom projeto, né, execuível e tudo mais, você tem aquele recurso já garantido. Então, esse recurso, durante 5 anos, a pessoa pode, né, por exemplo, faz um primeiro disco, no segundo disco, terceiro. Então, você já tem um portfólio de 5 discos ou 5
5 apresentações, ou 5 festivais, ou 5 qualquer Por coisa. exemplo, viajar pelo Brasil com Sim, espetáculo de teatro. tem circulação, Que isso é importante. tem recursos para Vou circulação. achar uma produtora teatral para trazer minha peça para cá, porque tem que ser alguém de Minas Gerais, obviamente, né? Sim. Eu sou de Minas, mas eu Não, não mas tenho você- hoje o endereço. Tem minha prima, né, minha prima? Mas eu não moro com ela. Mas você pode ser o seu proponente para que circule seu Em Minas espetáculo Gerais. em Minas Gerais. Mas só que esse programa é a nível federal. Então, olha que assim, ótimo.